Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23/10, nós vamos meditar em Mateus, capítulo 23 ao 25. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus fala à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Saudações nas praças e o serem chamado de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de guia, porque um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque devorais casas de viúva e vos justificais, fazei longas orações e por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar, a terra, para fazer um prosélito, e em vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizei, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, que o ouro ou o santuário, ou o que santifica o ouro? E dizeis que jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado com aquilo que jurou. Cegos, pois qual é o maior? A oferta, o altar, ou quem santifica a oferta? Porque quem jurar pelo altar, jura por ele, por quem o que sobre ele está. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Direis, porém, fazei estas coisas sem omitir aquelas. Guiais cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, porque limpais o exterior do corpo, e o prato para estes, por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivesse vivido nos dias dos vossos pais, nós teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Assim, contra vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós a medida dos vossos pais, serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis, crucificareis, e a outros açoitareis na vossa sinagoga e perseguirei de cidade em cidade. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matais entre o santuário e o altar. E o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejai os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo da asa, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro, pois, que, desde agora, já não mais vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Essa declaração está em Salmos 118, versículo 26. E o sermão profético da destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso, em verdade? Vos digo que ainda não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos, em particular, e lhes pediram a dizer o que sucederia estas coisas e qual o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, isso em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem, é de quase. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essa palavra de Jesus aos discípulos, ela é para os nossos dias, queridos, sabe? Por isso é importante nós priorizarmos a palavra, estar alicerçado na palavra, conhecer o propósito, a vontade de Deus, conhecermos os tempos, é isso mesmo, a palavra nos guia nisso, porque muitos serão enganados e o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, estamos aqui, o alerta, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. E aí sim, virá o fim. Grande tribulação, ele vai falar também sobre isso, né, ao seu grupo ali, aos seus discípulos. Olha só, quando, pois, virdes o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, que lê, entenda, tá lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, no 11:31 e no 12:11. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naquele dia.
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no dia de sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Daniel profetizou em 12:1. E nós vamos ver isso também em Apocalipse 7:14. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígio, para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Vede que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E aí ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Ezequias profetizou isso no 32:7, Isaías no 13:10, Joel no 2:31, e nós vamos ver em Apocalipse 6, do 12 ao 13. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos 4 ventos, ou seja, os 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. E aí ele vai trazer uma parábola, que é a parábola da figueira, exortando a vigilância. Lembrando aqui que a figueira se trata de Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em breve vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e o outro deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Parábola do bom servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, for achado assim. E em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, e disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, ao passar e a espancar os seus companheiros, comer e beber como um ébrio, servirá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançá-lo-á à sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. E aí, continuando essa mesma
sequência, falando aqui sobre o final dos tempos, ele vai falar de mais uma parábola, e essa é bastante conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Preste atenção. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o seu noivo. Então eram 10, as 10 eram virgem e as 10 tinham lâmpada. Qual é o diferencial dela? 5 dentre elas eram nécias, sabe? Tolas, e 5 prudentes, sábias. As nécias, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Olha a pequena diferença de uma para outra. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outra, e de antes aos que vêm de comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para a borda e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, que não tinham azeite guardado. E elas clamavam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então aqui está muito claro, queridos. E é muito séria esta parábola. 10 virgens. As 10 estavam esperando. As 10 sabiam que o noivo vinha. As 10 tinham lamparinas. As 10 dormiram. Mas apenas 5 foram prudentes. Manteram as suas lamparinas cheias de azeite. É tempo de enchermos as nossas lamparinas de azeite, porque o noivo vem. E essa vai ser a diferença entre as 10 virgens. Pegou aí? Pois bem, isso é mais real e mais atual para nós do que naquela época. Pois bem, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou-se os servos e lhe confiou bens. A um deu 5, ao outro 2, ao outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e partiu dali. O que recebeu 5 saiu imediatamente, negociou com eles, ganhou outros 5, ou seja, dobrou, o patrimônio do Senhor. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo para ajustar contas com eles. Então se aproximou e recebeu 5 talentos, entregando os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, e aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens os 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: pois bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei, ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que se lhe dará
terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. O servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Aqui fala consequência. Isso mesmo, daquilo que nós recebemos e de como nós procedemos. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele estão assentados no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai da posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo, me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso, e foste visitar? E o rei respondeu, lhe dirá: em verdade vos digo, vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, estive enfermo e preso, e não foste visitar-me. E estes perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, com forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que precioso a leitura bíblica de hoje, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, queremos nos colocar diante de Ti. Nos ajuda a sermos virgens prudentes, estarmos atentas aos talentos que o Senhor tem dado a nós, para multiplicarmos, para fazermos a Tua obra, para cumprirmos o Teu propósito, para estabelecermos o Teu reino. Queremos sim servir a Ti, Papai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Sim, queremos sim dar a Ti a honra e a glória, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, não esqueça de curtir, curtir é dar o joinha aqui, isso, compartilhar lá nos grupos que você faz parte, grupo da família, da igreja, até do trabalho, dos amigos, isso, depois de compartilhar, se inscreva aqui no canal e convide outros para se inscrever também. Deus te abençoe.